Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ver nosso próximo arcano, que é a papisa. O que é a papisa, pessoal? Vamos dizer assim, exemplificando essa carta. Ela significa basicamente uma mulher, e uma mulher madura, ou seja, um ser maduro, um ser humano maduro, um ser humano que tem sabedoria, que tem lucidez, e principalmente a gente pode ver e pode, vamos dizer assim, compreender através da carta da papisa que ela tem muita sabedoria, muita descrição, muita inteligência, objetividade, mas principalmente ela é uma carta parada. Por que parada? A gente vai entender quando ver as cartas. Mas já digo para vocês assim, a papisa ela é muito boa no termo espiritual. Quando sai uma papisa no quesito espiritualidade, significa um poder espiritual muito bom, significa uma aura espiritual muito boa e que a pessoa está muito bem espiritualmente. Se sai a papisa, vamos dizer assim, em algo relacionado ao mundo material, dinheiro, seja lá o que for, mas que seja o quesito material, materialidade, não é uma carta muito boa. É uma carta que ela denota uma lentidão, um atraso, está parado, está estagnado, ou até mesmo trancado, ou seja, uma carta que não tem movimento, uma carta escura, vamos dizer assim, de movimento e mesmo de luz. É uma carta que ela mostra o simbolismo da noite, o simbolismo do mistério, por isso que ela é uma carta muito boa na espiritualidade e uma carta muito ruim no quesito que concerne ao material. Ao lado amoroso também, uma carta muito parada, muito estagnada, mostra a pessoa com o desejo, com a vontade, com as oportunidades, mas que não tem coragem de avançar. Ou seja, saindo no quesito amoroso, a pessoa não tem coragem. Eu diria para vocês que até é uma pessoa que tem muita sensualidade, que tem muita capacidade, mas ela não tem coragem de avançar. Ela não tem coragem de ir além, de seguir, vamos dizer assim, de atacar, de dar o bote para realmente conseguir o que quer. É uma pessoa que está estagnada. Ela é até pior do que a carta do pendurado, que a gente vai ver mais pra frente. A papisa, pessoal, então é esta carta aqui. Ela vem significar o quê? Ela significa basicamente cautela, né? Uma cautela muito profunda. Descrição também, vocês podem ver que a descrição é mostrada aqui pela roupa totalmente coberta, né? Uma descrição, ou seja, uma mulher madura que sabe, que entende, que compreende as coisas, mas guarda para si. A gente vê também que tem muita lucidez, porque ela tem uma sabedoria e tudo ela olha no livro da vida, ou seja, no livro das suas consequências e dos seus conhecimentos da vida. E a gente vê também aqui que ela é muito experiente e ela tem muita, vamos dizer assim, objetividade com as coisas. Mas essa objetividade está mais relacionada ao seu interior, ao seu intelecto, à sua conversa consigo mesmo, do que expor para fora. Ela consegue resolver as coisas muito fácil quando dependem dela com ela mesma, mas não dela com outra pessoa, né? Esse baralho aqui a gente vê bem, né? O livro, a cruz aqui, né? Ou seja, esse simbolismo até que a gente pode ver que aqui tem como que um manto cobrindo as costas. Isso significa, vamos dizer assim, essa cautela, essa descrição, esse tom de mistério e esse aspecto parado. Vocês podem ver que ela está olhando meio que para o nada, ou meio que para a própria pessoa, ou seja, ela está olhando para dentro de si mesmo, né? Quando ela contempla o livro da vida e para fazer a meditação. Esse tarô ele fica mais exemplificado, pessoal, porque ele mostra, vamos dizer assim, os aspectos positivos e negativos. Aqui a gente vê os aspectos positivos e aqui a gente vê os aspectos negativos, né? A gente vê a coluna aqui que significa Boaz e que significa Jaquim. Na Bíblia tem toda essa significação do que é Boaz e Jaquim, né? Principalmente no Antigo Testamento, né? Ou Torá. E lá a gente pode ver o que significa essas duas colunas, que eram duas colunas que existiam no antigo templo de Jerusalém e que vieram parar aqui no tarô, e que significa o lado positivo, ou seja, o lado masculino, vamos dizer assim, da força, e o lado negativo, ou o lado, vamos dizer assim, feminino da força, aquilo do yin e yang, né? O símbolo com luz e o símbolo sem luz. Então, por isso que eu digo então que é uma carta estagnada. Ela tem esse misticismo de ambas as energias, mas ela não consegue atuar com essas energias porque lhe falta o poder da iniciativa. Lhe falta o poder, principalmente da ação, do poder e de colocar vamos dizer assim, em prática aquilo que ela conhece.
A gente vê aqui, está escrito Torá aqui, né? A meia-lua, ou seja, o símbolo do crescimento, da fertilidade, da inteligência. Os girassóis, né? A gente pode compreender aqui, a gente vê várias plantas, é uma mistura, vamos dizer assim, de romã, girassol, que mostram o mesmo aspecto da sobriedade, da abundância relacionada à sabedoria. Mas o que nos mais chama atenção aqui é que é uma mulher que por vezes dizem que ela está grávida, né? Se vocês notarem aqui, vocês vão poder ver, mais ou menos, que tem um certo volume, né, nesta carta. Já no que concerne ao amor, pessoal, é aquilo que eu lhes disse, que é uma mulher que tem, vamos dizer assim, é uma carta bem sedutora. Vocês podem ver aqui que essa carta é extremamente sedutora. A mulher tira os seios para fora, mostra o seu corpo, né? Aqui a gente vê as colunas, a gente vê a lua já de uma forma totalmente evoluída, né? Sai dessa lua aqui, né? Que aqui a gente já vê a lua crescente, aqui ela se torna no amor uma lua totalmente cheia, mas ela não sai do trono. Vocês notem aqui que é uma pessoa que não sai do trono, né? Isso é muito importante porque, pessoal, no momento em que a gente nota que essa pessoa não sai do trono, né? A gente vê que ela tem toda essa sedução, essa vontade de seduzir, esse desejo por seduzir, por conseguir as coisas, mas ela não levanta-se para fazer, para atuar, para começar, para realmente dar consumação ao seu desejo. Ou seja, uma pessoa estagnada no quesito do amor, né? Ela está parada ali, apenas sensualizando através dos seus desejos, dos seus delírios, da sua mente. Ou seja, a gente pode ver que é aquela pessoa platônica, que é a pessoa que tem a vontade, tem o desejo por alguma coisa, mas ela não vai atrás, ela fica parada, né? Então é muito, vamos dizer assim, importante que quando sai essa carta no tarô, que a gente explique para a pessoa que a pessoa está no momento parado. Por quê? Porque ela não consegue colocar em prática os seus desejos. Ela deve colocar em prática os seus desejos. Ela deve sair dessa estagnação, sair dessa monotonia, sair principalmente do quê? Do aspecto monótono e do aspecto platônico. Ela deve sair desse platonismo, ela deve avançar, ela deve colocar movimento. Ela deve atacar, vamos dizer assim, aquilo que ela deseja, porque senão ela sempre vai ficar uma pessoa parada com toda a sabedoria, com todo o conhecimento. Ela não é uma carta ruim em si, pessoal, mas ela é uma carta que denota essa falta de movimento, essa falta de atitude, esse platonismo. Mas tem toda a capacidade para conseguir, para avançar e para ir além, mas não coloca em prática porque fica apenas meditando consigo mesmo. Vocês notem aqui que tem uma certa sensualidade nessa carta, que nessas outras duas aqui a gente não consegue ver isso, né? Essa sensualidade. Essa sensualidade no amor, pessoal, é o que nos explica principalmente o platonismo em relação ao amor e a falta de pretendentes que a pessoa pode não ter, porque ela nunca fala, ela fica ali parada, sentada, esperando que o mundo aconteça, enquanto ela acha que o mundo está acontecendo, mas o mundo está acontecendo apenas na cabeça dela e não está acontecendo na sua realidade física, material. No que concerne, pessoal, ao espiritual, tanto no amor, a gente vê aqui, né, vocês podem ver aqui, tem o sol e do outro lado aqui tem a lua, né, a gente vê um anjo. Então, novamente denotando o aspecto, né, as colunas aqui, denotando o que? O aspecto, a gente vê a mitra aqui em cima, né, que é essa coroa. A gente vê o que? O aspecto muito da sabedoria, da inteligência, do dom da espiritualidade que essa carta tem. Outro aspecto importante, pessoal, que aqui a gente vê uma lua cheia também, como coroando a papisa, que a gente vê no tarô do amor aqui também, uma lua cheia. Esses aspectos denotam o que? O poder espiritual e o controle que ela consegue ter sobre suas emoções a nível de ficar estagnada. Ou seja, ela controla tanto as suas emoções que ela fica estagnada, ela fica parada, porque ela tem um controle tão grande das suas emoções que ela consegue ficar estagnada e totalmente platônica, ou seja, ela mesma se bloqueia. Ela não deixa as emoções tomarem conta dela, ela domina de uma forma muito grande as emoções. Bom, pessoal, a aula desse arcano ficamos por aqui e nós vamos ter a próxima aula sobre o próximo arcano, ou seja, a Imperatriz,
Que aí a gente já vai ver o que aconteceu com essa mulher totalmente platônica quando ela resolve colocar em prática o que acontece com ela.